Existem momentos na vida em que um único olhar pode desencadear uma avalanche de consequências irreversíveis. Para Augusto Werneck, magnata do setor de tecnologia aeroespacial e dono de uma fortuna estimada em bilhões, esse momento chegou em uma terça-feira comum de março, quando suas empresas operam em plena expansão e seu nome figurava entre os mais influentes do país. Aos 43 anos, Augusto construiu um império a partir do zero, desenvolvendo sistemas de navegação por satélite que revolucionaram a aviação comercial no Brasil. Sua rotina era matematicamente precisa: reuniões estratégicas, análises de mercado, negociações internacionais. Tudo sob controle. Tudo é previsível. Até terça-feira. A sede da Werneck Aerospace ocupava 12 andares de um edifício corporativo em Belo Horizonte, com vista panorâmica para a Serra do Curral. Augusto chegava sempre às 7 da manhã, antes de qualquer funcionário, e deixava o prédio após as 9 da noite. Sua assistente executiva, Mariana Estevão, era a única pessoa que acompanhava esse ritmo implacável havia 4 anos. Eficiente, discreta, pontual, ela organizava sua agenda com precisão cirúrgica, filtrava ligações, preparava relatórios e antecipava problemas antes que se tornassem crises. Para Augusto, Mariana era uma engrenagem perfeita em sua máquina corporativa. Até que um olhar mudou tudo. Naquela terça-feira, durante uma videoconferência com investidores japoneses, Augusto virou-se para pedir que Mariana enviasse os dados de projeção financeira. Foi então que ele realmente a viu, não como assistente competente, mas como a mulher que ela era. O cabelo escuro preso em um coque elegante, a postura ereta enquanto digitava, a concentração silenciosa. E foi nesse segundo, nesse fragmento de tempo perceptível, que algo dentro de Augusto desmoronou. Porque Mariana tinha os mesmos olhos de Beatriz. Os mesmos olhos castanhos com reflexos dourados. A mesma forma como franzir levemente quando estava concentrada. Beatriz Werneck havia morrido há 6 anos, vítima de uma embolia pulmonar após um procedimento de rotina para remoção de varizes. Ela tinha apenas 36 anos. A morte fora súbita, inesperada, absurda. Augusto estava em Dubai fechando um contrato quando recebeu a ligação. Não chegou a tempo de se despedir. Desde então, ele havia enterrado a dor sob camadas de trabalho, transformando-se em uma máquina de produtividade e lucros. Não olhava fotos, não visitava o túmulo, não falava sobre ela. Mas naquele momento, ao olhar para Mariana, todo o luto reprimido veio à tona como uma barragem rompida. Ei, você que está assistindo, comenta aqui embaixo de onde você está nos acompanhando. Aproveita e se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo e continue assistindo até o final, porque essa história está apenas começando e você não vai querer perder o que vem pela frente. Augusto terminou a reunião no piloto automático, as palavras saindo de sua boca sem que sua mente estivesse presente. Quando a tela escureceu, ele ficou sentado em silêncio, o coração acelerado, as mãos suando. Mariana organizava papéis do outro lado da sala, alheia ao turbilhão interno de seu chefe. Ele tenta retomar o trabalho, mas seus olhos traem suas intenções, desviando-se repetidamente na direção dela. Cada movimento, cada gesto, cada expressão de Mariana parecia ecoar Beatriz. Não era uma semelhança física óbvia. Eram detalhes sutis, maneirismos, a forma como inclinava a cabeça ao telefone. Nos dias seguintes, a situação piorou. Augusto começou a encontrar desculpas para prolongar reuniões quando Mariana estava presente. Pedia relatórios desnecessários. Inventava pendências. Observava. E quanto mais observava, mais a linha entre passado e presente se tornava turva. Ele sabia que estava agindo de forma inadequada, que estava projetando a imagem de sua esposa morta em uma funcionária inocente. Mas não conseguia parar. Era como se Beatriz tivesse voltado, apenas para atormentá-lo com sua presença impossível. Mariana notou a mudança. Claro que notou.
De repente, seu chefe, que mal a olhava nos olhos, agora a fitava com uma intensidade perturbadora. As reuniões se estendiam sem motivo aparente. Ele fazia perguntas pessoais, coisa que nunca havia feito antes, sobre sua família, sua cidade natal no interior de Minas, seus planos. Inicialmente, ela imaginou que fosse apenas um interesse profissional em conhecer melhor sua equipe, mas havia algo na forma como ele a olhava que a deixava desconfortável. Não era desejo, era algo mais profundo, mais obscuro. Era obsessão. O pesadelo de Augusto começou realmente na noite em que ele teve o primeiro sonho. Sonhou que estava em casa, a casa que compartilhará com Beatriz, e ela estava lá, de costas, na cozinha. Ele se aproximou, o coração transbordando de alívio. Ela estava viva. Tudo tinha sido um erro horrível, mas quando ela se virou, era Mariana quem estava ali, com um sorriso confuso. Augusto acordou encharcado em suor, a respiração ofegante, a realidade esmagando seu peito. A partir dali, os sonhos se tornaram frequentes. Sempre a mesma dinâmica torturante. Beatriz que se transformava em Mariana, ou Mariana que se dissolvia em Beatriz. Augusto começou a temer o sono. Começou a temer a vigília. Sua produtividade despencou. Reuniões importantes foram remarcadas. Os contratos ficaram parados em sua mesa. Seu sócio, Gilberto Farias, expressou preocupação, mas Augusto o dispensou com irritação. Então veio o dia em que Augusto cometeu o erro que transformaria desconforto em pesadelo real. Em um momento de desespero e confusão, durante um expediente que se estendia pela noite, ele segurou o braço de Mariana quando ela passava por sua mesa. Ela parou, surpresa. Ele a olhou nos olhos e disse, em um sussurro carregado de dor: "Você não sabe o quanto parece com ela." Mariana puxou o braço, o medo estampado no rosto. Ela não disse nada, apenas saiu da sala, seus passos ecoando no corredor vazio. Naquela noite, Mariana não dormiu. Ela sabia que havia cruzado uma linha invisível. Seu chefe, o homem que ela respeitava profissionalmente, estava tendo algum tipo de colapso psicológico. E ela era o foco disso. Na manhã seguinte, ela enviou um e-mail formal solicitando transferência para a filial de Brasília. Mas antes que Augusto pudesse responder, algo aconteceu que mudaria tudo novamente. Uma mulher chamada Giovanna Estevão apareceu na recepção da Werneck Aerospace, pedindo para falar com Augusto Werneck. Quando perguntaram o motivo, ela disse apenas: "É sobre Beatriz. E sobre minha irmã Mariana." Antes de continuar, se você está gostando dessa história, se inscreva no canal, deixe aquele like no vídeo e considere se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Continua assistindo até o final, porque o que vem agora vai te deixar de queixo caído. Augusto recebeu Giovanna em sua sala com uma mistura de curiosidade e apreensão. A mulher tinha cerca de 30 anos, cabelos mais claros que os de Mariana, mas os mesmos olhos. Ela se sentou sem esperar convite, a postura rígida, as mãos firmemente entrelaçadas sobre a bolsa. Augusto permaneceu em pé, de braços cruzados, esperando. Giovanna não perdeu tempo com preâmbulos. "Minha irmã me contou o que está acontecendo aqui. O jeito como o senhor olha para ela. As coisas que disse ontem. Vim aqui para que entenda uma coisa antes que isso vá longe demais." Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos dele. "Mariana não se parece com sua esposa por acaso. Ela é filha de Beatriz." As palavras caíram sobre Augusto como um edifício desabando. Ele cambaleou, apoiando-se na mesa. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Giovanna continuou, sua voz firme mas carregada de emoção contida. "Beatriz teve Mariana quando tinha 16 anos. Foi uma gravidez de uma relação abusiva com um homem muito mais velho. Meus pais, que na verdade são os avós biológicos de Mariana, me adotaram anos antes, porque minha mãe não podia ter filhos. Quando Beatriz engravidou, ela estava quebrada, com vergonha, traumatizada. Meus pais decidiram registrar Mariana como filha deles também, como se fosse minha irmã biológica.
Beatriz concordou porque não tinha condições emocionais de ser mãe. Ela tinha acabado de fazer 16 anos. Augusto finalmente encontrou sua voz, rouca e trêmula. Isso é impossível. Beatriz teria me contado. Nós éramos casados. Ela não esconderia algo assim de mim. Ela tentou, respondeu Giovanna, com os olhos marejados. 2 vezes. A primeira foi 3 meses antes de vocês se casarem. Ela preparou um jantar especial, ensaiou as palavras por dias. Mas quando estava prestes a contar, você recebeu aquela ligação sobre o primeiro grande contrato internacional. Você ficou tão feliz, tão animado, falando sobre como aquilo mudaria suas vidas. Ela não teve coragem de manchar aquele momento. A segunda vez foi 1 ano depois do casamento. Vocês estavam em Santos, na praia, caminhando à noite. Ela começou a falar, mas você interpretou errado, achou que ela ia dizer que estava grávida. Ficou empolgado, começou a fazer planos. Quando percebeu que não era isso, que ela queria falar sobre o passado, você disse que o passado não importava, que o que importava era o futuro de vocês. Ela interpretou como um pedido implícito para não mexer em feridas antigas. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Augusto agora. Ele se sentou, as pernas não o sustentando mais. Todo o peso dos últimos 6 anos. Todo o luto reprimido, toda a culpa, tudo veio à tona. Giovanna continuou, sua própria voz quebrando. Beatriz amava você profundamente, mas ela carregava um trauma enorme. Quando Mariana fez 18 anos, elas começaram a se aproximar de verdade pela primeira vez. Mariana sempre soube que Beatriz era sua mãe biológica, mas elas tinham uma relação complicada. Foi Beatriz quem pagou a faculdade de Mariana, que a ajudou a conseguir o primeiro emprego. Quando Beatriz morreu, Mariana se culpou por não terem sido mais próximas. Ela se formou em administração, se especializou e trabalhou duro. E quando viu a vaga para assistente executiva na sua empresa 4 anos atrás, ela se candidatou. Augusto levantou a cabeça bruscamente. Ela sabia quem eu era. Claro que sabia. Ela queria estar perto do homem que sua mãe amou. Queria entender quem você era, mas ela nunca teve intenção de revelar nada. Ela só queria sentir uma conexão, mesmo que de longe, mesmo que profissional. Ela achava que seria suficiente. Por que está me contando isso agora? Giovanna se levantou, enxugando os olhos. Porque Mariana está sofrendo. Porque você está sofrendo. É porque segredos só trazem dor. Beatriz aprendeu isso tarde demais. Não deixe que o erro dela destrua você e Mariana também. Quando Giovanna saiu, Augusto ficou sozinho em sua sala, o silêncio ensurdecedor. Sua mente era um turbilhão de memórias se reorganizando sob uma nova luz. Pequenos detalhes que ele nunca havia questionado agora faziam sentido. A forma como Beatriz às vezes ficava distante, perdida em pensamentos. As ligações que ela atendia em outro cômodo. As vezes em que ela dizia que estava visitando a família, mas voltava com os olhos inchados de tanto chorar. Ele sempre atribuiu à depressão que ela enfrentou anos antes. Nunca imaginou que havia uma história inteira, uma filha inteira, que ela carregava em silêncio. E Mariana, durante 4 anos, ela esteve ali, a filha da mulher que ele amara, e ele não soubera. Ela organiza sua vida, cuidará de seus compromissos, estará presente em seus piores momentos após a morte de Beatriz, e ele nunca soube que ela estava sofrendo também. Que ela perdera a mãe biológica no exato momento em que finalmente estavam construindo uma relação real. O pesadelo de Augusto não era a obsessão. O pesadelo era a verdade. A verdade de que ele estava cego. A verdade de que seu amor por Beatriz não fora suficiente para que ela se sentisse segura em dividir sua dor. A verdade é que ele agora tinha uma enteada, uma conexão viva com a mulher que perdera, e ele a havia assustado, havia a feito se sentir insegura, havia transformado aquele elo em algo sombrio. Augusto saiu de sua sala e foi até a estação de trabalho de Mariana. Ela não estava lá. Sua mesa estava limpa, organizada, vazia de pertences pessoais.
No centro, havia um envelope. Ele o abriu com as mãos trêmulas. Era uma carta de demissão, efetiva imediatamente. Junto, havia uma foto antiga, desbotada. Nela, uma Beatriz adolescente segurava um bebê nos braços, um sorriso tímido e assustado no rosto. No verso, escrito com a letra inconfundível de Beatriz, Mariana, 3 meses. Que eu encontre coragem um dia. Augusto desmoronou. Ali, no meio do escritório vazio, cercado pelas conquistas de uma vida de trabalho duro, ele finalmente permitiu que a dor o consumisse por completo. Chorou pela esposa que perdera. Chorou pela filha que ela teve que abandonar emocionalmente. Chorou por Mariana, que perdera a mãe 2 vezes. E chorou por si mesmo, por ter sido tão absorto em seus próprios planos e ambições, que não percebeu que a mulher que amava carregava um peso esmagador em silêncio. Gilberto encontrou Augusto ali, 2 horas depois, ainda sentado no chão, com a foto nas mãos. Ele não fez perguntas. Apenas ajudou o amigo a se levantar e o levou para casa. Naquela noite, pela primeira vez em 6 anos, Augusto foi até o quarto que fora dele e de Beatriz, que ele havia mantido trancado, intocado. Abriu as gavetas, os armários, procurando, e encontrou uma caixa de sapatos no fundo do closet, cheia de fotos de Mariana em várias idades, relatórios escolares, desenhos infantis. Cartas que Beatriz havia escrito, mas nunca enviado. Os dias que se seguiram foram de uma introspecção dolorosa para Augusto. Ele cancelou todos os compromissos, delegou suas responsabilidades a Gilberto e se trancou em casa. Lia as cartas de Beatriz repetidamente, cada uma delas um fragmento de sua alma que ela nunca havia compartilhado com ele. Em uma delas, escrita 2 anos antes de morrer, ela dizia: às vezes olho para Augusto e vejo tanta bondade nele que me odeio por não conseguir confiar completamente. Não é culpa dele, é minha. Meu passado construiu muros que nem o amor dele consegue derrubar por completo. Mas estou tentando. Mariana, que merece conhecer o homem que eu amo. Por mim, preciso acreditar que é possível ser inteira novamente. Augusto entendeu, finalmente, que Beatriz não escondera sua filha por falta de amor. Ela escondera por medo. Medo de ser julgada. Medo de que ele a visse diferente. Medo de reviver um trauma que ela havia enterrado tão fundo. E Mariana, coitada, havia ficado presa no meio. Uma filha que nunca pode ser completamente filha. Uma irmã que era realmente uma sobrinha. Uma assistente que na verdade era enteada. Depois de uma semana, Augusto sabia o que precisava fazer. Conseguiu o endereço de Mariana através de Giovanna e foi até lá. Era um apartamento modesto em um bairro tranquilo de Belo Horizonte. Ele tocou a campainha 3 vezes antes que ela atendesse. Quando abriu a porta e o viu, o medo voltou aos seus olhos. Ela tentou fechar a porta, mas Augusto a impediu, não com força, mas com palavras. Por favor, só me dê 5 minutos. Se depois você quiser que eu vá embora e nunca mais volte, eu vou. Eu prometo. Mariana hesitou, mas finalmente abriu a porta e o deixou entrar. Eles ficaram de pé na sala pequena mas aconchegante, o desconforto preenchendo-o. Augusto respirou fundo e começou. Giovanna me contou sobre você e Beatriz. E eu li as cartas que sua mãe escreveu. Li cada uma delas. Mariana, eu vim aqui pedir desculpas. Não só pelo que fiz na semana passada, pelo jeito como te assustei, mas por não ter criado um ambiente onde Beatriz se sentisse segura para me contar. Por ter sido tão focado no futuro que não prestei atenção no presente. Por não ter percebido a dor dela. E por não ter percebido a sua. Mariana começou a chorar. Silenciosamente, Augusto continuou, sua própria voz quebrando. Você trabalhou ao meu lado por 4 anos. Você me viu no meu pior momento. Você segurou as pontas quando eu mal conseguia funcionar depois que Beatriz morreu. E você estava sofrendo também, mas teve que ser profissional, teve que esconder. Isso não é justo. Nada disso é justo com você. Eu não queria que você soubesse, disse Mariana, finalmente encontrando sua voz.
Eu só queria estar perto dela de alguma forma. Você era a pessoa que ela mais amou. Trabalhar para você me fazia sentir próxima dela. Eu sei que é estranho. Eu sei que parece obsessivo. Mas era tudo o que eu tinha. Não é estranho. É humano. É amor. Augusto deu um passo à frente. Mariana, eu não posso mudar o passado. Não posso trazer Beatriz de volta. Não posso desfazer os anos em que você e ela não puderam ter uma relação real de mãe e filha. Mas posso oferecer algo agora. Se você quiser, é claro. Sem pressão, sem expectativas. O quê? Família. Você é a filha da mulher que eu amei. Isso faz de você minha família também, de certa forma. Não estou dizendo que posso ser um pai. Você já tem pais que te criaram e te amaram. Mas posso ser alguém que está aqui. Alguém que entende a falta que ela faz. Alguém que pode dividir memórias dela com você. Alguém que quer conhecer a mulher que você é. Não como assistente, mas como pessoa. Mariana desmoronou, e Augusto a abraçou enquanto ela chorava. Ela chorou por Beatriz, pela mãe que mal conheceu. Chorou pelos anos perdidos. Chorou pelo medo e pela solidão. E Augusto chorou também, por tudo que haviam perdido, mas também por essa segunda chance inesperada de fazer algo certo. Nas semanas que se seguiram, eles começaram devagar. Cafés ocasionais. Conversas sobre Beatriz. Mariana contou histórias da adolescência de sua mãe que Augusto nunca soube. Augusto compartilhou memórias do casamento deles. Giovanna se juntou a eles em alguns encontros, trazendo os pais, que eram tecnicamente os avós de Mariana, mas legalmente seus pais. Foi estranho e reconfortante ao mesmo tempo, essa família reconstruída a partir de fragmentos e segredos. 3 meses depois, Augusto convidou Mariana para jantar em sua casa. Era a primeira vez que ela entrava ali. Ele havia finalmente aberto o quarto de Beatriz, havia colocado as fotos de Mariana ao lado das fotos do casamento. Quando Mariana viu, ela finalmente entendeu. Ela tinha um lugar ali. Sempre teve. Só precisava ser descoberto. Naquela noite. Sentados na varanda, olhando as luzes de Belo Horizonte, Augusto disse: Você sabe, eu sempre achei que o pesadelo era olhar para você e ver Beatriz. Mas não era. O pesadelo era não saber que você existia. Era ter perdido 6 anos que poderiam ter sido passados te conhecendo. Mas não vou perder mais tempo. Se você me permitir, eu gostaria de estar presente. Não como chefe, como família. Mariana segurou a mão dele, seus dedos entrelaçados. Eu gostaria disso também. E ali, naquela varanda, sobe o céu de uma noite clara de junho, 2 pessoas unidas pela memória de uma mulher que ambos amaram, começaram a construir algo novo. Não era a família que nenhum deles havia planejado, mas era real, era honesta, e era deles. Augusto finalmente entendeu que Beatriz não havia partido completamente. Ela vivia em Mariana. Nos seus gestos, no seu sorriso, na sua força silenciosa. E talvez esse fosse o verdadeiro legado do amor. Não desaparecer, mas continuar, transformado, nas pessoas que deixamos para trás. E aí, o que você achou dessa história? Comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Tem muito mais histórias incríveis te esperando aqui no canal, então não vai embora não, fica mais um pouquinho e assista os próximos vídeos. A gente se vê no próximo.